Vamos dar início à sessão de defesa de tese da minha aluna Isabel Muniz Lima, que é orientada também pela professora Matilde Gonçalves, porque é uma dupla defesa, né? Uma defesa de cotutela. Então, a Abel tem duas orientadoras, na verdade, né? E eu quero agradecer muito as orientações que a Matilde deu, a todas as oportunidades que ela abriu para a Isabel na Nova de Lisboa, a Antônia Coutinho também. E eu acho que a Isabel fez algo inédito, que foi iniciar uma parceria quando ela promoveu aquele fórum da Entre Textos, né? Com a Ana Sofia. Eu acho que ela abriu um espaço muito importante para a gente de diálogo, de compartilhamento de pesquisas, né? Eu acho que esse estreitamento foi muito importante, pelo menos para a gente do Protexto, com certeza foi. E eu agradeço muito por isso. E as minhas primeiras palavras são, de fato, de agradecimento à banca, que é composta, então, por mim, pela Matilde, e os membros examinadores são o professor José Gaston Hilbert, professora Áurea Sueli Zaban, professora Maria Eduarda Guirin e professora Maria Antônia Coutinho. Agradeço por terem lido o trabalho, por terem acompanhado com interesse, por estarem aqui presentes hoje, não é? Toda essa parte burocrática de emissão de declaração, mesmo que tenha pendências ainda, porque o sistema realmente não é fácil, não facilita as coisas, a gente pode resolver depois, não é? Não precisa de muito estresse para isso. Então, Bel, o que eu queria lhe dizer é, primeiro, desejar boa sorte e dizer que foi muito bom orientar você, porque a Isabel cumpriu todos os prazos, né? Não precisa dizer, porque está escrito na testa dela que ela é organizadíssima, né? Fica ansiosa com os prazos e prepara tudo com muita antecedência. Eu não tive nenhum trabalho, muito pelo contrário, eu acho que ela mais me ajudou do que eu a ela nesse ponto, né? Dá trabalho em orientação, todos dão. Eu não sou falsa, não vou dizer que ela não deu trabalho nenhum, porque todos dão. E o nosso papel é esse mesmo, né? Se ela já estivesse preparada, ela já seria doutora. Então, é tudo um processo. E o que eu posso dizer como orientadora é que ela cresceu demais. Foi assim um espanto depois que ela qualificou, que teve essa experiência em Portugal, voltou para as discussões, repensou tudo o que nós tínhamos planejado assim no começo, né? Nós fomos ao longo do tempo reformulando e foi uma parceria excelente. Então, sucesso, Bel, em tudo na sua vida. Bom, seguindo o ritual agora, nós temos a Isabel tem 30 minutos para poder defender a tese dela, e depois eu vou passando a palavra a cada membro da banca. Pode dar início. Bom dia a todos e a todas. Fiquei muito emocionada aqui com as palavras da professora Mônica. Muito obrigada, Mônica. Eu vou projetar aqui os slides e aí eu começo as minhas considerações. Vocês estão vendo direitinho, Mônica? Tudo certo? Ótimo. Deixa eu marcar meu tempo aqui. Vamos lá, bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui com todos vocês. Queria cumprimentar, primeiramente, a essa banca incrível de professores e professoras que eu admiro muito. Muito obrigada, professora Mônica, por tudo. Professora Matilde, muito obrigada. Antônia, professor Gaston, professora Eduarda, professora Áurea, por terem aceitado esse convite. Eu sei que é sempre um desafio essa leitura de teses, né? Então, agradeço muito, muito mesmo por terem aceitado participar desse momento aqui de interlocução. Queria agradecer também a todos que puderam assistir, que está aqui, né, que estão prestigiando esse momento importante para mim, para o grupo de pesquisa Protexto, né, para
para linguística textual, para linguística do texto do discurso, então fico muito feliz. Então vamos começar. Minha tese tem o seguinte título: Modos de interação em contexto digital, como a professora Mônica já falou, é uma cotutela orientada pela professora Matilde também. E eu dividi essa apresentação mais ou menos de acordo com o sumário da minha tese, né? É um tempo muito curto, mas eu vou tentar aqui, principalmente pensando no público que está aqui presente, pincelar alguns pontos desse trabalho. Então, para começar aqui na introdução, eu vou falar de alguns pontos de partida importantes nessa caminhada, nessa escrita da tese, né? O primeiro ponto de partida é essa obra do Marcuski, muitos de vocês devem conhecer, o da Fala para a Escrita, atividades de retextualização. Aqui, queria destacar o contínuo, aquele contínuo fala-escrita do Marcuski, que foi o primeiro ponto em que a gente pensou em falar em modos de interação, né? Naquele contínuo que o Marcuski apresenta nessa obra, ele parece, embora não deixe explícito, mas parece que está organizando ali os gêneros a partir de modos de interagir. E a gente pensou se era possível ver outros aspectos além dos sistemas semióticos escrito e oral, né, e do grau de formalidade, que é o que ele propõe ali para organizar aquele contínuo. Um segundo ponto de partida importante foi esse artigo publicado em coautoria por membros do Grupo Protexto, em que ele se chama O Texto e Suas Propriedades, e é um artigo fundamental para a LT brasileira, porque ali os autores passam a reconsiderar a noção de texto, compreendendo esse objeto teórico numa integração plurissemiótica. Isso foi muito decisivo também para as mudanças que a LT brasileira, sobretudo aquela praticada no grupo de pesquisa Protexto, estava passando. Então, também foi um impulso para que a gente pensasse a interação, já que todo o texto acontece na interação, né? Foi importante para que a gente repensasse esse fenômeno. E, por fim, eu destaco também o trabalho da professora Marianne Pavot, L'analyse du discours numérique. Nessa obra, a Pavot ela propõe que os estudos do texto, da interação, do discurso, passem a pensar numa perspectiva que ela chama de pós-dualista, ou seja, tentando perceber os elementos linguageiros em simetria com os elementos tecnológicos. Então, também foi uma postura que o Grupo Protexto decidiu assumir, que interferiu bastante no processo de escrita dessa tese, né? Então, destacaria esses 3 pontos como fundamentais para o andamento desse trabalho. Então, quais foram os objetivos dessa tese? Primeiro, reconsiderar a noção de interação para a linguística textual, tendo em vista os diversos modos de interagir em contexto digital. Para cumprir esse objetivo geral, a gente dividiu 3 objetivos específicos. O primeiro, proceder à pesquisa bibliográfica em torno da noção de interação, propor um conjunto de aspectos tecnolinguageiros, né, que envolvam o tecnológico e o linguageiro para a observação da interação em contexto digital, e analisar de que maneira esses aspectos participam do processo de construção da coerência em alguns modos de interação em contexto digital. Então, pensando nesse primeiro objetivo específico, né, a noção de interação, algumas acepções. Nesse tópico, que corresponde ao capítulo 2 da minha tese, eu faço ali uma pesquisa bibliográfica em torno dessa noção. A gente começa com acepções mais gerais, no âmbito da filosofia, da ciência médica, da engenharia civil, da estatística, o que o próprio dicionário de língua portuguesa menciona, e, de um modo geral, essas acepções elas são muito semelhantes, elas têm uma noção mais comum, do senso comum. A interação ela seria uma ação conjunta entre seres ou objetos. Então, seria, de um modo geral, mais ou menos isso, né? E aí a gente passa também para uma observação da interação dentro da sociologia e de alguns autores da antropologia, principalmente baseado no trabalho de Goffman e nos autores trazidos por Ribeiro e Garcês, né? Eu vou dar um destaque aqui para os trabalhos de Goffman, porque, de fato, eles contribuíram muito para mostrar que a interação ela envolve uma representação na qual os envolvidos ali selecionam uma série de gestos, de ações, com intencionalidades distintas, procurando influenciar o meio, né? A metáfora do Goffman da encenação teatral nos ajuda a perceber que nas interações a gente tem ali atores sociais atuando no grupo escolhido, né? Então, isso foi
muito produtivo para a nossa tese, essa perspectiva do Goffman, né? E destaco também, né, ele diz que no contexto de trocas face a face, o Goffman estava preocupado ali com esse tipo de interação, né? Ele menciona a importância de levar em consideração os participantes não ratificados, que ele chama ali os participantes que estão à volta, que não participam diretamente da situação de troca. E essa constatação ela foi muito importante para essa pesquisa, porque ela antevê a ideia de participante indireto, ou do que a gente tem chamado de terceiro no grupo de pesquisa protexto, né? Que deveria ali integrar o circuito comunicativo como uma possibilidade. Quando a gente tem, por exemplo, interações como as do Instagram, a gente percebe que esse terceiro, esse participante que está ali à volta, ele pode ser, inclusive, manipulado pelos próprios recursos da mídia. Você pode, por exemplo, escolher um perfil privado e limitar o acesso desses interlocutores à interação que está sendo, que acontece ali naquele perfil, né? Outra dimensão da pesquisa bibliográfica tem a ver com o âmbito das ciências da comunicação. Nós investigamos diferentes autores nessa área, né? Principalmente advindos de uma disciplina que eu fiz na Nova de Lisboa, de Cyberespaço, Mídia e Interação, em que eu pude conhecer autores dessa área que contribuíram bastante para pensar a interação. E desses autores, eu destaco o que eles mencionam sobre a interatividade. Foi muito produtivo pensar nesse conceito, porque a interatividade, de um modo geral, os autores concebem como a capacidade que o usuário tem de exercer algum tipo de influência sobre o conteúdo ou sobre qualquer forma de comunicação. Então, é interessante perceber esse aspecto como um indicativo de um engajamento mais efetivo sobre o conteúdo, sobre aquilo que está acontecendo, sendo produzido ali na interação. É um conceito sobre o qual eu retorno daqui a pouco, mas que foi bastante produtivo para a pesquisa. E nas ciências da linguagem, na nossa área, né, mais especificamente, nós fizemos um recorte bibliográfico tendo em vista os autores da LT brasileira, principalmente, e os pesquisadores com os quais essa disciplina costuma estabelecer diálogos teóricos, né? O nosso intuito foi revisitar o conceito de interação e propor algumas afinidades, alguns distanciamentos em relação àquilo que alguns autores propunham, como, por exemplo, Bakhtin, Jacobson, Kerbrauer-Echionni, Vion, Ko, Marcuski, né, entre outros autores. Eu trouxe aqui apenas alguns destaques, né, dessa pesquisa, algumas constatações. Por exemplo, Bakhtin ele menciona que a interação envolve não apenas trocas orais face a face, mas envolve também outros processos de construção de sentido, né? Ele defende que a interação se relaciona a todo tipo de interação que envolva, de processo de construção de sentidos, que envolva discussões ativas, que envolva comentários, críticas, momentos de estudo. Então, o que a gente faz ao ler um livro também é uma interação, né? O Bakhtin, ele traz essa visão ampla de interação que certamente é um pressuposto importantíssimo para a gente. Outro aspecto que eu destaco é o esquema comunicativo de Jacobson, né, que serve para a gente refletir que a interação é muito mais do que codificação e decodificação. E envolve um conjunto de estratégias sociocognitivas, né, como menciona Ko e Elias. Então, a gente faz essa reflexão também em relação ao esquema comunicativo do Jacobson. E, em linhas gerais, para falar da análise da conversação e da linguística textual, foi muito interessante perceber como esses autores, né, que eu mencionei, Kerbrauer-Echionni, Vion, Ko, Marcuski, abordam uma série de critérios para pensar interações dentro do sistema semiótico oral, interações relacionadas aos sistemas semióticos escritos. Então, isso fez com que a gente pudesse compilar e refletir sobre um conjunto de critérios que envolvesse aquilo que é linguageiro e aquilo que é tecnológico, né? Passando para o ponto 3, que acredito que é um dos capítulos que eu considero mais importantes dessa tese, em que a gente faz uma reflexão mais teórica sobre o que poderia ser a interação numa perspectiva textual, tendo em vista essa revisão bibliográfica que a gente fez, né? Eu destaco essa figura que traz um primeiro pressuposto
na linguística textual, que é essa relação, interação, texto e gênero. Né? Preciso reforçar que esses três fenômenos devem ser observados numa relação, porque se a gente toma texto como um evento singular, que compõe uma unidade de comunicação e de sentido em contexto, que acontece em uma interação por meio de gêneros, então observar esses fenômenos de maneira dependente, associado, é muito mais produtivo, né? E é assim que a gente concebe na LT brasileira. Então, a gente assume que a interação ocorre por meio da relação entre textos que são planejados tendo em conta a prática social dos gêneros, né? E é interessante destacar essa relação, porque nas nossas análises, muitas hipóteses que a gente havia projetado no início começaram a despontar, né? Por exemplo, a hipótese que a gente tinha da relação texto-interação, de que os limites do texto muitas vezes coincidiam com os limites da interação. Por exemplo, eu trouxe aqui um print, um dos exemplos que eu trago na tese, um print de tela do Google Docs, né? Que é uma mídia em que a gente pode escrever textos em coautoria, em parceria, online com outras pessoas. Nesse exemplo que eu printei aqui, as autoras elas estão exercendo ali pelo menos participando de duas interações, pelo menos. Uma relacionada à construção do artigo acadêmico, que as interlocutoras estavam construindo juntas, e uma interação paralela que foi possível a partir do recurso que está do lado direito, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é o do bate-papo. Ali, os participantes do documento eles podem conversar, né, sobre temas diversos. E há uma função no bate-papo, dentro do Google Docs, que você pode marcar como terminado. Você clica e simplesmente encerra a interação, encerra o evento comunicativo por esse gesto tecnolinguageiro, né? Então, é interessante perceber que em alguns modos de interação digital, esses limites coincidem, né, entre a interação e o texto. Essa figura 1, ela, então, enfatiza essa relação texto, interação e gênero. Se a gente pensa no contexto digital, é importante desmembrar essa figura e lembrar que a interação em contexto digital ela vai acontecer com gêneros que, em geral, aparecem agrupados, eles aparecem em agrupamentos, em compósitos, né? E esses textos, eles muitas vezes, são caracterizados, como a Mariane Pavão coloca, como textos nativos digitais, né? Como produções nativas, produções que são pensadas, elaboradas e produzidas em ambiente digital, né? Mariane Pavão, ela elenca uma série de características dessas produções textuais que nós colocamos aqui também como sendo importantes de serem pensadas quando a gente trabalha com análise da interação em contexto digital. Eu trago aqui um exemplo, um dos exemplos da tese também, para a gente perceber essa relação entre esses aspectos e também a relação entre as mídias, né? Eu acho esse exemplo interessante. É um print de um vídeo que está disponível no YouTube, que mostra uma revista em quadrinhos, comum, impressa, e do lado a gente tem um celular que, através de um aplicativo, de um QR Code disponível na revista impressa, você aponta o seu celular para esse QR Code, coloca o celular em cima da boca do personagem que está aí na capa, não sei se vocês estão vendo que tem um desenho assim, de um celular, você coloca em cima e a boca do personagem começa a se mexer no celular, né? Então a gente tem aí uma confluência de mídias, a mídia impressa, se valendo da mídia QR Code, que precisa estar conectada à mídia internet para funcionar, né? E numa associação de interações com sistemas semióticos diversos, o som, o oral, a imagem dinâmica, a imagem estática, né? Então é interessante perceber como há uma relação híbrida aí entre aspectos linguageiros e aspectos tecnológicos que necessariamente participam de processos de interação como os que se dão com esse exemplo aí que está na tela. Então, tendo esclarecido esse pressuposto de que é importante perceber a relação intrínseca entre texto, interação, gênero, a gente opta nessa tese por uma abordagem pós-dualista, como menciona Pavão,
para os estudos da interação. Então, a gente passa a reconsiderar o fenômeno da interação, pensando num conceito que busque unir aspectos tecnológicos e linguageiros. Então, eu destaco aqui o print que eu fiz da tese, em que eu proponho o seguinte, né, com base nos autores que a gente resenhou no capítulo 2, com base nessas constatações. Então, a interação seria compreendida como um processo de co-construção de sentidos entre interlocutores humanos ou não, né? Podem ser máquinas, podem ser interlocutores não humanos, um processo sempre encenado e que acontece de diferentes modos em função de uma combinação de aspectos. No caso das interações em contexto digital, que é o foco dessa tese, nós propomos que seja considerado um conjunto de aspectos que envolvam aquilo que é tecnológico e o que é linguageiro, como, por exemplo, o tipo de mídia, o tipo de suporte, os níveis de interatividade, sobre os quais eu vou falar daqui a pouco, e os sistemas semióticos, né? Então, os níveis de interatividade que envolvem o controle do conteúdo, o caráter dialogal da interação, os níveis de sincronicidade, vou já falar sobre isso, e os sistemas semióticos diversos, oral, escrito, imagético, estático, dinâmico, sonoro, gestual, tudo isso contribui para que se construam sentidos na interação em contexto digital. Então, vamos a esses fatores, né? Esses fatores tecnolinguageiros aí mencionados. Nesse tópico 4, que corresponde também ao capítulo 4 da tese, a gente teve que tomar algumas decisões metodológicas importantes, principalmente pensando que o gênero que tem que ser produzido no final é uma tese, e uma tese é um gênero impresso. Então, muitas dos exemplos que a gente traz, a maioria deles, na verdade, são multissemióticos. Então, a gente já teve esse desafio de ter que produzir uma tese num gênero impresso, né, que nos faz com que a gente tenha algumas limitações. Então, quais foram as decisões que a gente tomou? Em termos de caracterização da pesquisa, essa investigação é de caráter teórico, descritivo, e quanto ao método, adotamos uma análise hipotético-dedutiva, né, um trabalho teórico-descritivo que envolve a reflexão teórica e análise, né? O universo e a amostra, a gente observou um conjunto de interações. A princípio, havíamos selecionado algumas mídias, mas a gente viu que não era possível pensar só em algumas mídias, então nós selecionamos um conjunto de interações que acontecem com o Facebook, com o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, sites de notícias, entre outras mídias que eu coloco aí na tela. O procedimento de análise, ele envolveu 4 etapas, né, que tem a ver com os 4 aspectos que a gente propõe. Então, a gente investigou de que maneira a mídia, o suporte, os níveis de interatividade e os sistemas semióticos interferiam nos modos de interagir, como eles participavam da coerência, né, nas interações. Então, essas foram algumas decisões metodológicas que a gente tomou para construir esse capítulo. Breve análise e discussão, né? Breve mesmo, porque cada subtópico desse capítulo envolve um conjunto de reflexões teórico-descritivas que eu considero assim, bem exaustivo, né? A gente, a princípio, achava que ia fazer apenas uma observação das interações e tivemos que lidar também com o desafio dos conceitos, né? Porque, afinal, se estávamos assumindo uma postura pós-dualista de integrar numa simetria, de pensar numa simetria aspectos tecnológicos e linguageiros, a gente precisou rever alguns desses conceitos, embora eles vão precisar necessariamente ser repensados no futuro, né? Em primeiro lugar, a mídia. Na nossa reflexão teórica, a gente faz uma discussão sobre a polissemia em torno desse termo, e enfatizamos a necessidade da LT assumir uma acepção de mídia como sendo um dos elementos ou um dos meios tecnológicos que contribui para a interação, né? A nossa análise colocou em evidência a constatação de que as mídias e os recursos dessas mídias possibilitam interações distintas. Essas interações são atravessadas pela ação de algoritmos, pela ação de gestos tecnolinguageiros, né, que, por exemplo, fazem com que essas interações tenham níveis de interatividade diferentes, como a gente buscou evidenciar. Essas mídias e esses recursos podem também fazer com que os gêneros apareçam em compósitos diferentes, organizados de modo diferente, com funções diferentes. Então, a gente identificou a mídia como sendo um aspecto muito importante.
Nessa interação desse exemplo que está aí na tela, é um print de uma página do Facebook, do jornal O Povo, e eu destaco apenas aí o modo como a mídia interfere e faz com que o interlocutor participe ativamente desse processo. A gente tem uma notícia que o jornal O Povo publicou e temos a opção lá embaixo de reagir a essa notícia, né? Tem vários emojis diferentes, cada um expressa uma espécie de sentimento em relação à notícia. Então, os participantes, como a gente vê aí à direita, né, teve 24 curtidas com joinha, 11 com a carinha triste. Então, o interlocutor ele é convidado a participar com a máquina da interação, né? Então, nós consideramos a mídia fundamental para pensar esses processos que acontecem em contexto digital. Outro aspecto é o suporte. O tipo de suporte, a gente está considerando aqui com Marcuski como um locus físico, o tipo de suporte envolvido na interação também vai permitir modos de interação diferentes, vai fazer com que apareça uma organização de gêneros diferentes, funções diferentes. Por exemplo, aqui, nesse exemplo que está na tela, é uma cópia, é um print da tela do Instagram acessado pelo computador. Se a gente acessa o Instagram por esse suporte, alguns recursos não serão permitidos, por exemplo, a organização dos gêneros vai ser diferente, o tamanho da tela vai ser também distinto, e isso vai fazer com que a gente tenha possibilidades de leitura diferentes, a organização dos gêneros, né, também vai ser, esse compósito vai estar organizado de modo distinto, então nós consideramos o suporte também como um elemento importante. Se você acessa essa mesma página do Instagram pelo tablet, por exemplo, se você vira o tablet na vertical ou na horizontal, você também tem agrupamentos diferentes, possibilidades, recursos da mídia diferentes. Então, o suporte para a gente também é um elemento importante para pensar esse processo. Vou chegando aqui na interatividade, que é esse conceito que nós admitimos pensando nos autores das ciências da comunicação. O negócio da... A interatividade, em linhas gerais, embora os autores tenham conceitos um pouco diferentes entre um e outro, eles concordam que há 3 variáveis que envolvem a interatividade. O que seria a interatividade? É esse grau de interferência que o interlocutor pode ter no conteúdo que está sendo ali apresentado na interação. O primeiro nível é o controle do conteúdo, ele é importantíssimo, né? Diz respeito à possibilidade do interlocutor de controlar o que está sendo produzido na interação ou de reagir de alguma forma, seja editando o texto, seja excluindo o que está ali, seja compartilhando esse texto, né? Nesse exemplo que está na tela, eu fiz um print de um filme da Netflix, um filme interativo, em que a narrativa ela é construída com o interlocutor. Há trechos da narrativa em que há pausas, e aí acho que vocês conseguem enxergar que tem 3 opções: escalar, nadar e remar. O interlocutor, por meio do mouse ou do controle da televisão, dependendo do suporte onde ele, né, esteja assistindo, ele vai escolher uma das opções e o personagem, a narrativa, ela vai ser conduzida em função dessa escolha. Então, aqui demonstra um alto nível de interatividade, porque o interlocutor tem controle, mesmo que limitado, claro, né, porque são apenas essas 3 opções, mas ele tem possibilidade de participar de um modo mais efetivo, como mencionam os autores, na interação. Outro aspecto interessante também é o caráter dialogal. O que seria o caráter dialogal, né? Como o nome diz, é a possibilidade que os interlocutores têm de fornecer respostas entre si, de fornecer um feedback, seja através do sistema semiótico escrito ou imagético, mas de estabelecer algum tipo de troca dialogal. Nesse exemplo, eu fiz um print, uma sequência de prints de um story no Instagram, em que a gente vê no primeiro print, né, a divulgação de um post que foi divulgado, e aí o interlocutor pode reagir em relação a esse story, escolhendo um desses emojis, né? Por exemplo, nesse print foi escolhido aí o emoji com um coraçãozinho nos olhos, né? E aí esses emojis aparecem na tela, e esse seria um exemplo da possibilidade de troca, né, de resposta que é possível com as mídias digitais. Inclusive, isso já mudou no Instagram, né? Já não é mais assim.
Essa semana, esse recurso foi alterado. Então, foi outro desafio da tese, lidar com essa evolução rápida dos modos de interação digital em 4 anos de escrita, né? Mas esse é um exemplo do que seria o caráter dialogal. A terceira e última variável é a sincronicidade, que é o tempo de resposta fornecido pelo interlocutor na interação. Nesse print, é um print de uma conversa no WhatsApp, e a gente sabe que tem o horário, né, da postagem. Quanto maior o tempo de espera entre uma resposta e outra, isso pode ser compreendido pelo interlocutor como um desinteresse, como um desprezo pelo assunto. Então, a gente considera também importante pensar no tempo de resposta nas interações, né, ao observar esse contexto. O quarto fator que a gente propõe são os sistemas semióticos, né? Como eu já havia dito, a noção de texto hoje, ela vê esse evento comunicativo como multimodal, multissemiótico, então é importante perceber como os sistemas semióticos oral, escrito, imagético, sonoro e gestual participam desse processo. Aqui eu fiz um print do Instagram do Cabi, acredito que alguns de vocês devem conhecer, ele é muito famoso no TikTok, também no Instagram, e achei interessante porque, através da imagem, através das imagens que ele produz, estáticas e dinâmicas, a gente ativa, por exemplo, recursos intertextuais, né? Então, deixar de perceber esses elementos seria limitar a observação da interação em contexto digital. Então, nesse subtópico da tese, a gente faz uma discussão detalhada sobre cada um dos fatores que interferem nesse processo em contexto digital. O meu tempo está indo para o fim, né, Mônica? Estou vendo aqui, vou para as considerações finais. Destaquei algumas contribuições dessa pesquisa. Primeiro, evidenciamos nessa tese que a interação é condição fundamental para a definição de texto sustentada na linguística textual brasileira. Ao destacar a relação intrínseca entre texto, interação e gênero e assumir essa postura pós-dualista para os estudos da interação, nós realizamos articulações teóricas fundamentais, tendo em vista o estado da arte em torno da noção de interação. Então, revisitar esse fenômeno, compreendendo ele como um processo encenado de construção de sentidos, é um avanço para o âmbito da linguística textual. Um segundo ponto é que, ao revisitar a noção de interação e estabelecer relações interdisciplinares sobre esse fenômeno, nós contribuímos para o avanço de reflexões sobre conceitos fundamentais na linguística textual, como texto, gênero, mídia, suporte. Um terceiro ponto é que, ao propor a observação de um conjunto de aspectos, né, como a mídia, o suporte, a interatividade e os sistemas semióticos, nós estamos alargando as possibilidades de análise de texto em contexto digital. Ao colocar no mesmo estatuto de importância analítica aspectos tecnológicos e linguageiros, a gente está dando um passo decisivo para situar a LT nos estudos de linguagem em perspectiva pós-dualista. E destaco também que pesquisas como esta podem incentivar e estimular reflexões no âmbito do ensino de língua portuguesa. A própria Base Nacional Comum Curricular destaca a necessidade de se trabalhar com práticas de linguagem contemporâneas que envolvam diferentes modos de interagir. Então, observar esses fatores de um modo mais amplo pode ser muito produtivo para que os alunos percebam a complexidade, por exemplo, da construção referencial, percebam a criatividade das relações intertextuais, dos indícios de influência sobre o outro, né? E uma série de questões. Por fim, eu queria só fazer 2 comentários, né, para finalizar aqui a minha apresentação. Durante esse período de confinamento que a gente viveu nos últimos anos, nos últimos 2 anos, principalmente em função da pandemia de Covid-19, as nossas interações forçadamente migraram para o contexto digital, né, sofreram interferência direta das mídias, desses recursos, né, dessas mídias, da confluência de espaços de interação, como o que está acontecendo agora aqui, a interferência desses muitos recursos semióticos, né? O contexto sanitário, ele modificou definitivamente as nossas relações com a máquina, obrigou a gente a repensar as nossas relações, inclusive entre nós, entre humanos, e eu acho que ela evidenciou um aspecto fundamental das interações humanas, que é a importância da presença, né, da interação face a face, de estar junto, né? Isso também cruzou as reflexões
da gente durante a pesquisa. E, por fim, vale mencionar o quão valioso o contexto digital tem sido para realizar os nossos sonhos de incorporação, como diz o filósofo da tecnologia, o Don Heide, como, por exemplo, de nos tornarmos seres biônicos, né, interlocutores tecnolinguageiros, como a gente utiliza no nosso grupo de pesquisa. Porém, na atual crise socioambiental, em que a gente observa muitos transtornos causados ao meio ambiente devido exatamente ao avanço da tecnologia, sobretudo devido às nossas formas de consumo, né, é preciso equilibrar esses sonhos de totalização, de incorporação, e nesse sentido eu acredito que é preciso repensar a ideia de um planeta em que esses fatores humanos e não humanos possam habitar em simetria, e acredito que a interação, de fato, como Bakhtin-Voloshinov diz, né, compreendida como a realidade fundamental da linguagem, é que vai nos ajudar a pensar o planeta em simetria, né, com a tecnologia e o humano. É isso, muito obrigada. Eu deixo aqui as referências que eu coloco na tese, e agradeço mais uma vez a essa banca sensacional de professores e professoras com os quais eu me inspiro muito. Agradeço bastante pela leitura, por terem me dado o tempo valioso de vocês para esse momento, inclusive a professora Ângela, o professor Júlio, que não estão aqui, mas que se dispuseram a participar como membros suplentes. Muitíssimo obrigada e vamos começar as nossas interlocuções. Obrigada.